Boa noite, turma. Boa noite, boa noite. Hoje eu tô descabelada. Mania agora de lavar o cabelo e não pentear, e amarrar. Tô ficando com pouco cabelo. Perdi bastante cabelo esse ano. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Alma, no livro de Mormon. Sem mais delongas. Alma ordena ao povo de Amônia que se arrependa. O Senhor será misericordioso para com os lamanitas nos últimos dias. Se os nefitas abandonarem a luz, serão destruídos pelos lamanitas. O Filho de Deus logo virá. Ele redimirá os que se arrependem, são batizados e têm fé em seu nome. E novamente eu, Alma, tendo sido ordenado por Deus a levar comigo a moleque para pregar outra vez a esse povo, ou seja, o povo que estava na cidade de Amonia, aconteceu que quando principiei a pregar-lhes, eles começaram a contender comigo, dizendo: Quem és tu? Supõe que acreditamos no testemunho de um homem. Ainda que nos anuncie que a terra deixará de existir? Ora, não entendiam as palavras que diziam, pois não sabiam que a terra deixaria de existir. E disseram também: não acreditaremos em tuas palavras, mesmo que profetizes que esta grande cidade será destruída um dia. Ora, eles não sabiam que Deus podia fazer obras tão maravilhosas, porque eram duros de coração e obstinados. E perguntaram: Quem é Deus que não envia a este povo mais autoridade do que um só homem para declarar-lhes a veracidade de coisas tão grandes e maravilhosas? E eles avançaram para agarrar-me, mas eis que não o fizeram. E enfrentei-os com muita ousadia para declarar: sim, testifiquei-lhes ousadamente, dizendo: Ó vós, geração iníqua e perversa, como vos haveis esquecido da tradição de vossos pais? Sim, quão rapidamente vos haveis esquecido dos mandamentos de Deus. Só um pouquinho aqui, então, vou carregar que tá acabando a bateria. Vamos lá, versículo 9. Versículo 9 do capítulo 10 de Alma. Não vos lembrais de que nosso pai Leí foi trazido de Jerusalém pela mão de Deus? Não vos lembrais de que todos foram por ele guiados no deserto? E haveis esquecido tão rapidamente quantas vezes ele libertou nossos pais das mãos dos seus inimigos e evitou que fossem destruídos até mesmo pelas mãos dos seus próprios irmãos? Sim, e se não fosse por seu incomparável poder e sua misericórdia e sua longanimidade para conosco, teríamos inevitavelmente sido varridos da face da terra há muito tempo e teríamos sido talvez condenados a um estado interminável de miséria e angústia. E agora eu vos digo que ele ordena que vos arrependais e não vos arrependerdes, e se não vos arrependerdes, podereis de maneira alguma herdar o reino de Deus. Mas eis que isso não é tudo. Ele vos ordenou que vos arrependesseis, pois do contrário, ele vos varrerá completamente da sua face da terra. Sim, visitar-vos-á em sua ira e não se desviará em sua ardente ira. Eis que não vos lembrais de suas palavras, das palavras da lei, dizendo: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E ainda, se não guardardes meus mandamentos, serei afastado da presença do Senhor? Ora, eu quisera que vos lembrasseis de que, como os lamanitas não guardaram os mandamentos de Deus, foram afastados da presença do Senhor. Ora, vemos que a palavra do Senhor foi confirmada nesse ponto, e os lamanitas foram afastados de sua presença desde o começo das suas transgressões na terra. Não obstante, digo-vos que o dia do julgamento será mais tolerável para eles do que para vós. Se
permanecerdes em vosso pecado, sim, e mais tolerável para eles nessa vida do que para vós, a menos que vos arrependais. Porque muitas são as promessas estendidas aos lamanitas, pois foi por causa das tradições de seus pais que permaneceram no estado de ignorância. O Senhor será, portanto, misericordioso para com eles e prolongará sua existência na terra. E algum dia serão levados a acreditar em sua palavra e a conhecer os erros das tradições de seus pais. E muitos deles serão salvos, porque o Senhor será misericordioso com todos os que invocarem o seu nome. Mas eis que vos digo que, se persistirdes vossas iniquidades, vossos dias não serão prolongados na terra, porque os lamanitas serão enviados contra vós. E se não vos arrependerdes, eles virão num dia em que vós não sabeis, e sereis visitados com total destruição. E isso acontecerá de acordo com a ardente ira do Senhor. Pois ele não permitirá que vivais em vossas iniquidades para destruir seu povo. Digo-vos que não. Ele antes permitiria que os lamanitas destruíssem todo o seu povo, chamando o povo de Nefe. E se fosse possível, que eles caíssem em pecado e transgressão, depois de haverem recebido tanta luz e tanto conhecimento do Senhor seu Deus. Sim, depois de haverem sido um povo altamente favorecido pelo Senhor. Sim, depois de haverem sido mais favorecidos do que qualquer outra nação, tribo, língua ou povo. Depois de lhes terem sido manifestadas de acordo com seus desejos e sua fé e orações, todas as coisas concernentes ao que era, e ao que é, e ao que há de vir. Havendo sido visitado pelo Espírito de Deus, havendo conversado com anjos e ouvido a voz do Senhor, e tendo o Espírito de profecia, e o Espírito de revelação, e também muitos dons, o dom de falar em línguas, o dom de pregar, e o dom do Espírito Santo, e o dom de traduzir. Sim, e depois de haverem sido libertados por Deus da terra de Jerusalém, pela mão do Senhor, tendo sido salvos da fome e de doença e de todo tipo de enfermidades, de toda espécie, e tendo sido fortalecidos em batalhas, para que não fosse destruído, tendo sido libertados do cativeiro, vez após vez, e tendo sido protegidos e preservados até agora, e prosperaram até se enriquecerem de todas as coisas. E agora, eis que vos digo que se este povo, que recebeu tantas bênçãos da mão do Senhor, transgredir contra a luz e o conhecimento que possui, eu vos digo que, se isto acontecer, se eles caírem em transgressão, será muito mais tolerável para os lamanitas do que para eles. Pois eis que as promessas do Senhor se estendem aos lamanitas, mas não a vós, se transgredirdes, pois não prometeu expressamente o Senhor, e firmemente decretou que, se vos rebelardes contra eles, serei completamente varrido da face da terra. E por causa disso, para que não sejais destruído, o Senhor enviou o seu anjo para visitar muitos de seu povo. Ordenou-lhes que fossem clamar fortemente a este povo, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. E não se passarão muitos dias até que o Filho de Deus venha em sua glória, e sua glória será a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, equidade e verdade, cheio de paciência, misericórdia e longanimidade, pronto a ouvir clamor do seu povo e a responder às suas orações. E eis que virá para redimir os que se batizarem para o arrependimento pela fé em seu nome. Preparai, portanto, o caminho do Senhor, pois aproxima-se o tempo em que todos os homens colherão uma recompensa de suas obras, de acordo com aquilo que tenham sido. Se foram justos, colherão a salvação de sua alma, segundo o poder e a redenção de Jesus Cristo. E se foram más, colherão a condenação de sua alma, segundo o poder e o cativeiro do diabo. Agora, eis que esta é a voz do anjo clamando ao povo. E agora, meus amados irmãos, pois sois meus irmãos, e deveis ser amados